Fala, querido leitor do blog Experts. Hoje a gente está aqui para gravar um vídeo explicando a planilhinha de gestão de portfólio de fundos imobiliários para você que já é investidor em fundos imobiliários e precisa de uma planilha para fazer a gestão das cotas de FII que você investiu, qual é o dividendo que você está recebendo. Essa iniciativa nossa partiu de uma demanda dos nossos leitores e de contatos feitos conosco, de pessoas que queriam minimamente organizar os seus investimentos. E a gente acredita que a melhor forma de fazer isso é através de uma planilha de Excel. Tá? Por isso nós fizemos uma planilha simples aqui. Algumas corretoras oferecem e proporcionam serviços diretamente dentro do home broker com informações desse tipo. Mas a gente acredita que é interessante para você se organizar, não só em investimentos em FIIs, mas também se você faz investimento em ações, com uma planilha desse tipo, que a gente vai colocar à disposição para vocês aqui, junto com esse artigo, explicando algumas coisinhas mais a fundo sobre ela. Esse vídeo a gente fez apenas para demonstrar um pouquinho o que tem aqui nessas 4 abas dessa planilha. Tá? Então, você que já investe em FIIs, você sabe que os FIIs eles têm códigos, assim como ações, né? Aqui eu coloquei alguns FIIs apenas meramente ilustrativos, tá, gente? Isso aqui é um exemplo, não é uma recomendação de investimento, não estou falando que esses FIIs são bons para vocês investirem. Então, eu quero mostrar aqui como que você pode se organizar, e essa nossa planilha é uma sugestão, é uma planilha que já vai estar pronta, que você pode adquirir aqui no nosso site, e apenas alterar ela com as informações do seu portfólio, da sua carteira de FIIs. Vou começar por essa planilha do preço médio, porque eu acredito que o preço médio é uma coisa muito importante que qualquer um precisa imaginar, né? E precisa saber sobre os seus FIIs. Bom, no nosso artigo, vou até mostrar para vocês, a gente colocou aqui um gráfico de um certo FII. E o FII ele funciona como uma ação negociada em bolsa de valores. Então, pela demanda e oferta das cotas no mercado, né, e também implicitamente pelo valor que o mercado coloca nessas cotas, elas vão variando aí dia a dia. Então, no caso, se você é uma pessoa que investe frequentemente, todo mês você pega um valorzinho lá que sobra no seu salário e compra um pouquinho de cotas de FIIs ou ações, é muito provável que você compre em datas diferentes com valores diferentes. Por exemplo, um dia você pode comprar aqui, outro dia você pode comprar aqui, outro dia você pode comprar aqui, e assim por diante. Depois de algum tempo, você vai ter comprado cotas de FIIs ao longo de muitos anos ou muitos meses, e você vai precisar entender mais ou menos qual é a média de preço que você pagou por isso. Então, uma coisa fundamental é você já ir anotando na sua planilha as datas em que você comprou, quanto você pagou em cada cota e qual foi a quantidade de cotas compradas. Ou seja, nesse meu exemplo aqui, no dia 1º de maio de 2016, bom, 1º de maio foi um feriado, não teve... Dia 2 de maio de 2016, você comprou 415 cotas aqui do BBPO11 a 120,46. Você gastou um investimento aí de R$ 49.990,90 centavos. Passados aí mais ou menos um mês e pouco, em junho, você fez um outro investimento, só que olha, a cota aqui já tinha variado de preço de 120 para 123. Você comprou mais 500 cotas. Então você também poderia colocar na sua planilha essa informação. E assim por diante, e a planilhinha automaticamente já te diria qual foi o preço médio, né? Então você comprou no total 1.665 cotas, investiu um total de 203 mil, logo o seu preço médio é o investido dividido pela quantidade de cotas, que dá 122,43. E essa informação do 122,43 é importantíssima. Veja bem, apesar de você ter comprado cotas mais caras do que essas, na média, você pagou 122. Ou seja, se você fosse vender a 123 hoje, mesmo sendo abaixo desses 123,98, você ainda teria um lucro na média. Então, por isso esse valor é tão importante. E a nossa planilha aqui te auxilia a calcular isso para diversos fundos seus. Se você tivesse aqui mais uma data, você poderia colocar, sei lá, no dia 25/11 de 2016, você comprou aqui a R$ 125
Deixa eu copiar e colar aqui para ficar mais fácil. R$125. Você comprou 100 cotas. Aqui, rapidamente, ele já recalculou o seu preço médio. Ah, se você fizesse mais investimentos, você precisasse de mais linhas, você pode editar a planilha aqui e colocar mais quantas linhas forem necessárias para ele calcular seu novo preço médio. Certo, gente? Então, essas são algumas coisas importantes e você já pode de cara nessa planilha calcular o preço médio. Tá? Outra coisa que essa planilha faz também rapidamente é quando você vai fazer uma compra de um fundo de renda, uma coisa interessantíssima e super importante é calcular qual que é o dividend yield, né? Ou a taxa de dividendos, ou a remuneração, o cap rate que você vai ter com aquele investimento. Então, no caso, aqui você poderia ler lá nos relatórios daquele FII quanto que ele está pagando de dividendo por cota, né? E rapidamente, dividindo esse dividendo pelo valor da cota que você está pagando, você vai encontrar quanto que seria esse dividendo. Aqui no meu exemplo de 125, você pode ver que esse dividendo caiu, porque aqui estava mais barato, aqui estava mais cara a cota. Então, esse é o dividendo, ou seja, qual é o percentual ao mês que você está recebendo de remuneração. Lembrando que esse dividendo é isento de imposto de renda, tá, gente? Então, por isso os FIIs são um ótimo investimento. Então, aqui são duas coisas de cara que você precisa fazer ao analisar um investimento em FIIs. Tá? O mesmo preço médio de entrada, eu sugiro que vocês calculem o preço médio de saída, né? Deixa eu pegar aqui um outro exemplo. Então, o que acontece? Vamos supor que esse fundo aqui eu fui vendendo as minhas cotas dele lá no dia 10/11 de 2017, no dia 12 do 12 de 2017. Eu fui vendendo ele, eu vendi ele a 126,04 mil cotas, que me deu isso aqui de dinheiro. Aqui eu botei menos 1.000 porque foi uma venda, uma saída de cotas, tá certo? E aqui mais 1.000 a 126,01 no outro dia lá. Ou seja, eu vendi minhas 2.000 cotas a um preço médio de 126. Nesse caso aqui, eu deixei um outro exemplo, né? Então você pode ver que eu comprei as cotas desse cara a 112,58, as minhas 2.000 cotas, na média a 112,58, e eu vendi a 126,12. Ou seja, eu tive um lucro por cota de 126 menos 112. Ou seja, na média eu lucrei R$13 por cota e eu tinha comprado 2.000 cotas, ou seja, eu lucrei R$127.000 com essa operação. Certo? Então é uma coisa interessante de você organizar. Nessa aba preço médio, a gente deixa todas as informações aqui para você. Obviamente você poderia fazer isso tudo sozinho numa planilha, mas a gente já está oferecendo uma planilha aqui com todos esses cálculos já pré-prontos e essa mecânica fácil aí, só para você deletar os nossos valores aqui e colocar os seus valores, tá certo, gente? Nas nossas planilhas, tudo que está em azul são valores digitados, tudo que está em preto são valores de fórmulas, e os números em verde são valores que vêm de outras abas para você poder se situar facilmente, tá? Uma outra coisa interessante de falar para vocês é sobre essa aba resumo aqui, né? O que é essa aba resumo, tá, gente? Deixa eu só deletar aqui esses outros exemplos que eu tinha colocado para ele não atrapalhar a nossa planilhinha. Então vamos lá, na aba resumo é uma aba que eu sugiro que você tenha para você fazer uma gestão como um todo do seu portfólio. Então aqui basicamente eu tenho todos os tickers ou todos os códigos de todos os FIIs que eu investi, certo? BBPO, SAAG, lembrando que esses são FIIs hipotéticos, não são recomendação de investimento para você. Aqui a gente tem todos os preços médios que vêm lá da outra planilha, as quantidades que eu comprei de cada um e quanto que eu investi em cada um. Então aqui nesse meu portfólio de exemplo, eu investi 1 milhão, um pouquinho mais de 1 milhão de reais nesses FIIs, tá certo? A esses preços médios. E qual é o percentual da minha carteira que cada um deles ocupava na hora do investimento? Logo aqui ao lado eu fiz um gráfico só para a gente ter uma ideia, né? Então esse cara aqui tinha uma fatia da pizza de 20%, esse de 22%, etc, etc. Quais são outras informações importantes? Quanto que é o último dividend yield, né? Aqui você pode pegar e colocar qual foi o último dividendo pago por cota e calcular rapidamente, segundo o valor que você investiu, quanto que está esse dividendo. Aqui no meu caso eu tenho 0,78% ao mês de renda sem imposto de renda. Um ótimo rendimento que hoje em dia no Brasil é difícil você encontrar uma coisa que tenha um rendimento próximo
de 0,78 ao mês já líquido de imposto de renda, tá? Bizarramente bom isso aqui, tá bom? Bom, e quanto que seria o rendimento mensal que eu estou tendo? Ou seja, as cotas que eu possuo vezes o dividendo que ele está pagando. Então, nesse caso aqui do meu portfólio, eu estou recebendo R$ 7.791 por mês de dividendos, sem eu fazer nada e já líquidos de imposto de renda, tá certo? Então, que bacana, né? Eu investi 1 milhão e eu ganho 7.700 por mês, quase 7.800 por mês de dividendos lá, pinga na minha conta para eu poder gastar. Tá certo. Aqui, eu gosto de, e eu sugiro também que você coloque aí um resultado, mais ou menos, de tudo que você já recebeu de proventos na história. Então, por exemplo, esse FII aqui, supondo que eu já estava praticamente uns 10 meses com esse FII, eu já recebi R$ 16.660 desse FII. Poxa, bacana, né? É uma informação interessante. Só nesse FII aqui, 8% do que eu investi, eu já tive de retorno apenas em dividendos líquidos de imposto de renda. Lembrando que eu ainda tenho o valor desse FII que eu posso vender a qualquer momento. Tá? Então, isso é uma informação interessante que a gente também já deixa aqui para você organizar na sua planilha. Daí depois a gente faz uma análise aqui quanto à saída, né? Então, se algum dia eu quiser vender ou se eu já tiver vendido, qual que foi meu lucro, né? Qual que foi meu ganho de capital? Então, aqui você pode colocar ou o valor que aquelas cotas têm no mercado hoje, por exemplo. Aqui nesse exemplo eu já coloquei uma saída, uma venda de todos aqueles FIIs aqui no preço médio de saída, mas não obrigatoriamente você já vendeu esses FIIs, né? Se você não tivesse vendido esses FIIs, você poderia colocar aqui um preço de mercado que está hoje, por exemplo, se aqui tivesse 138 hoje, né? Você poderia multiplicar isso por as cotas que você tem, certo? E achar o valor do ganho-perda não realizado, né? O unrealized, o não realizado. Mas aqui no caso, eu tenho uma planilha onde todos os FIIs já foram vendidos e eu já coloquei todos os valores exatos aqui das vendas que foram realizadas, né? Então assim, eu sei que eu resgatei 1.098.000 nesse caso, né? E que eu tive um certo ganho, né? Um ganho de capital, um lucro na venda dos FIIs. E esse lucro ele é tributável a uma alíquota de 20%. Portanto, você teria que emitir um DARF nesses valores, que é 20% do ganho que você teve. Aí você pode pedir para o seu contador te auxiliar na emissão desse DARF. No nosso curso de fundos de investimento imobiliário, a gente explica tintim por tintim como que funciona o investimento em FIIs, como é que é a tributação dos FIIs, quais são os benefícios deles em relação a imóveis. E vale a pena você conferir aqui nesse artigo. A gente tem também um link para a nossa página do curso de investimentos imobiliários, fundos de investimento imobiliário, onde você pode assistir a primeira aula lá e ter uma ideia do que se trata esse curso. Tá? Bom, e eu gosto de analisar também qual que foi o meu ganho real com os proventos, né? Eu somo a esse lucro, o lucro com os proventos. E daí a gente tem aí um total da rentabilidade e sobre o valor investido, qual foi a margem de ganho total sobre o capital que eu investi. Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei 1 milhão, ganhei 168.000 e eu teria que pagar, obviamente, esses impostos sobre ganho de capital aqui de 19.000. Tá certo, gente? Um outro gráfico interessante aqui é esse gráfico de ganho ou perda por fundo, né? Esse ganho ou perda é só de ganho de capital, não tem os dividendos incluídos, mas também é um gráfico interessante de você saber, olha, 14% se valorizou essa cota, 12% se valorizou esse investimento e assim por diante. Como é uma planilha de Excel totalmente editável, você pode ser criativo à vontade e fazer qualquer alteração que você se interessar. Vou falar rapidamente aqui sobre essas duas abas, né? Quando você faz os investimentos através de uma corretora, você tem que ter uma conta nessa corretora, né? Então você pode aportar recursos nessa conta e depois fazer retiradas, né? Como se fosse uma conta bancária, só que uma conta de investimentos. Então eu acho que é uma coisa interessante também você juntar aí nessa sua planilha uma organização de quando e quanto dinheiro eu coloquei naquela corretora, né? Então, por exemplo, aqui tem uma tabelinha super simples, data e valor, data e valor, data e valor. Quanto dinheiro eu fui colocando? Poxa, ó, eu coloquei 1 milhão lá naquela corretora, certinho, certo? Só que depois eu comecei a retirar, né? Os FIIs foram me pagando dividendos
eu retirei e saquei e mandei para minha conta do banco, depois eu retirei e saquei para minha conta do banco, retirei e saquei para minha conta do banco, e aqui eu fui anotando todos esses valores, até quando finalmente aqui nesse dia eu vendi todas as minhas cotas de FIIs e saquei toda essa dinheirama lá para minha conta do banco, né? Então aqui já dá claramente para ver que eu coloquei 1 milhão no total e retirei 1.167.000. Aí depois eu só dispus isso num fluxo de caixa, né? Menos é uma saída de dinheiro e mais é uma entrada de dinheiro. E eu pude calcular alguns indicadores de retorno através desse fluxo de caixa. Qual foi a minha taxa interna de retorno? 20,4%. Qual foi a minha taxa de retorno ao mês? 1,6%. Qual foi meu lucro total? 167 mil. Qual o meu múltiplo, minha margem? Tá certo, gente? Então, essas são algumas coisas interessantes de você poder calcular em relação ao seu portfólio de FIIs ou de ações, né? E uma última coisa que ajuda muito a organizar os investimentos em fundos de investimento imobiliário ou ações é uma base de dados que as corretoras fornecem para vocês, né? Aqui eu coloquei um exemplo, tá, de uma base de dados, números fictícios, apenas para vocês terem uma noção que é possível, através do seu home broker ou da sua corretora, pedir ou fazer automaticamente, através do home broker, um download de uma planilha com o seu extrato de movimentações naquela corretora, né? Então é importante você saber lá as datas das movimentações, os históricos, o que foi aquele negócio, e isso vai te ajudar a organizar as outras abas, tá certo? Então, gente, essa é a nossa planilha de gestão de portfólio de FIIs, é uma planilha simples, é uma planilha que você pode fazer sozinho. Nossa intenção aqui foi ajudar alguns leitores que nos pediram, elaboramos essa planilha e se você quiser adquirir ela aqui no site, você já pode ter meio caminho andado e só fazer as alterações no seu caso, tá? Ou pelo menos fazer o download dessa planilha e se basear para fazer a sua própria, né? Ver qual que é a mecânica que a gente usa, as fórmulas, etc. e tal. Tendo qualquer dúvida, só nos escrever no contato@rexperts.com.br. Beleza? Falou, gente. Muito obrigado.